Olá a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Como vocês já sabem, né, e essa tem sido a temática de todas as outras videoaulas, nós estamos no momento introdutório da disciplina em que nós estamos tentando construir e entender como, em cada momento histórico, se compreendeu o fenômeno jurídico e, no mesmo sentido, como se estruturou a ciência do direito em cada um desses momentos históricos estudados. Na última videoaula, nós terminamos de estudar o direito na modernidade, no mesmo sentido, né? A ideia de uma ciência do direito moderno. E aqui, quem não se recorda, nós trabalhamos com a ideia de um justnaturalismo racionalista. O que seria aí o justnaturalismo? A ideia de que existiria uma essência, né? Uma natureza, uma origem desse direito. E aí essa perspectiva justnaturalista, ela vai variando de acordo com o momento histórico. Então, em algumas sociedades da antiguidade, acreditava que a origem do direito estava no cosmos, na natureza. Na Idade Média, o justnaturalismo ele vai ganhar um contorno transcendental, teológico, que vai colocar como a natureza do direito Deus, né? Uma crença teológica. E na modernidade, quando a gente usa o termo racionalista, exatamente para marcar qual que é a perspectiva de justnaturalismo, no sentido de acreditar que a natureza, que a origem, e até mesmo, né, por que não, a validade do direito está na ideia de razão. Então, um direito válido seria um direito não que se aporta em valores tradicionais ou religiosos, mas um direito que se aporta na razão. E aqui até chama atenção para um detalhe, porque eu disse para vocês que na modernidade valorizava-se muito a técnica, né? Apesar de que, como a gente vai ver, eu vou falar com vocês daqui a pouco da passagem da modernidade para a contemporaneidade, isso acaba sendo deixado um pouquinho de lado pela modernidade, pelo rei que quer se tornar absolutista, mas essa ideia, não como se deu na prática, mas a ideia em abstrato, ela vai ser mantida. De alguma maneira, ela vai ser utilizada, ressignificada às demandas e às características aí da contemporaneidade, que se dá a partir do finalzinho do século XVIII, iniciozinho do século XIX, que é quando a gente tem a virada da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E já, né, como uma consequência lógica, eu já coloco para vocês que o objetivo dessa videoaula é exatamente estudar o direito da contemporaneidade. Repito, que daí a final do século XVIII e que nos acompanha até a atualidade. O nosso objetivo é estudar o direito nesse momento da idade contemporânea. E o Tércio Sampaio Ferraz vai chamar, né, esse momento da idade contemporânea como o momento do direito como norma posta. E aí eu peço que vocês fiquem atentos durante a minha exposição a essa ideia, direito como norma posta. Percebam que aí ele já está dando indicativo da autoritas, né? Ou seja, do fundamento do direito nesse momento histórico e da maneira como se entende, na maneira como se lida, se manuseia o direito nesse momento. Então eu vou explicando, né? Vou fazer minha explanação aqui nessa primeira videoaula sobre o direito da contemporaneidade e eu peço que vocês, enquanto me escutam, que vocês tenham em mente essa premissa, porque ela vai ganhando sentido no decorrer da minha fala. Nesse primeiro vídeo, só apresentando a minha metodologia, nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar primeiro a questão do contexto histórico em que surgiu a contemporaneidade, e essa contextualização acho que ela é muito importante para entender o direito que surge nesse novo momento que a gente está começando a estudar agora. E eu fecho essa videoaula com um segundo tema, que é exatamente entender essa premissa de direito como norma posta. E aí a gente vai trabalhar um fenômeno, né, que é muito falado, mas infelizmente mal compreendido, que é o fenômeno do positivismo jurídico, que vai ser aí um contraponto aberto, explícito, evidente ao justnaturalismo. Eu termino a videoaula explicando esse termo. Ok? Então, já seguindo, né, a nossa proposta de trabalho para a videoaula de hoje, eu apresento para vocês essa fase, né, esse momento de transição
da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o primeiro tema dessa primeira videoaula sobre a Idade Contemporânea. Então, é o seguinte, gente, como entender a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Eu gostaria aqui de resgatar com vocês a ideia do mercantilismo, né? O mercantilismo, ele foi uma aliança instituída entre as coroas, né, os estados, as monarquias, o rei, de um lado, e de outro lado você tem os comerciantes, que a partir da Idade Moderna se tornam um grupo econômico, social, político muito forte. Por mais que, num primeiro momento, né, eles não eram reconhecidos como nobres, que no primeiro momento eles estavam nas camadas mais baixas da sociedade, eles vão com o tempo, até pela riqueza que eles produzem, né, dentro dos burgos, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo sobre direito da modernidade, eles vão ganhando cada vez mais poder. E o Estado faz essa aliança porque percebe que, ao se aproximar dos burgueses, pode obter aí uma vantagem para se fortalecer face às grandes forças da Idade Média, que de um lado tinha um senhor feudal, do outro lado a Igreja Católica. Pois bem, digamos que enfraquecido, né, essas duas grandes forças da Idade Média que eu acabei de mencionar, essa relação, então, ela sai vitoriosa, essa relação mercantilista. Numa segunda fase da Idade Moderna, a gente tem uma tentativa do rei se tornar supremo, absoluto, com poderes irrestritos. E aí percebam que, para que o rei consiga alcançar esse resultado de poderes totais, absolutos e restritos, que é o que historicamente ficou conhecido como absolutismo, ele precisaria confrontar e vencer uma outra força, ou uma terceira força, que, num primeiro momento, se mostrou como um aliado para vencer as duas forças anteriores, feudalistas, né, e a Igreja Católica, mas que, num segundo momento, agora se mostra como um obstáculo, porque afinal essa força, ela também impõe condições, ela também impõe necessidades, ela impõe também a necessidade de diálogo, de negociação, de consenso. Quem que é essa força? São os burgueses. Então, os burgueses que, num primeiro momento, foram aliados importantíssimos para vencer e chegarmos na Idade Moderna, agora esses burgueses, eles se aparentam, né, na perspectiva do rei, que quer ser absolutista, como um obstáculo aos seus interesses. De novo, por quê? Porque ter essa aliança com o burguês é ter que negociar, é não poder fazer qualquer coisa, é ter que chegar num consenso. E um absolutista não quer chegar a consenso nenhum, quer se impor perante os poderes, os demais poderes da sociedade. Então, o rei, sendo bem sintético, então o que o rei começa a fazer? O rei, então, começa a trair, né, a violar o pacto que anteriormente foi estabelecido, o pacto mercantilista, essa aliança, essa lealdade entre essas duas forças. Ele começa, então, a se impor. Ele começa a não defender mais os interesses da burguesia como era feito anteriormente. Ele começa a criar um regime de tributação, que é uma tributação sobre a atividade econômica, que era a principal fonte, né, de aquisição de receitas por parte do rei. Ele começa a fazer uma tributação cada vez mais abusiva, cada vez mais extensiva. O rei começa a intervir cada vez mais no espaço social e, em especial, na atividade econômica. Por quê? Porque intervindo na atividade econômica, fazendo tributações muito onerosas, ele conseguia se impor perante os burgueses e garantir, né, um recolhimento de riquezas e, consequentemente, garantir seus privilégios, suas vantagens, seus interesses. Então, percebam, né, que dentro dessa traição, digamos assim, do pacto mercantilista, você tem um rei que se expande para a sociedade cada vez mais, querendo fazer com que os demais setores da sociedade, em especial os burgueses,
comece a funcionar da maneira que ele quer que funcione. E, obviamente, de uma maneira que seja conveniente, né, que seja interessante somente para esse rei, e não para os comerciantes. Como vocês podem imaginar, essa perspectiva, né, absolutista não vai agradar em nada esses comerciantes, não é? Não vai agradar em nada essa burguesia que vai se ver traída. E aí, essa burguesia que se vê traída, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar mudar essa configuração. Ela vai tentar alterar essa dinâmica política, essa dinâmica jurídica, que num primeiro momento a favorecia, mas que nesse novo momento não favorece mais. Qual que era a grande vantagem da burguesia em relação ao rei? É porque a burguesia, ela tinha um contato, né? Ela tinha uma interação com todas as camadas sociais. Então percebam que numa dinâmica, né, monárquica, numa dinâmica social, política que gira no entorno do rei, percebam que é muito comum a tradição, né, os costumes sociais, é muito comum dessa monarquia, até para manter essa aura, né, de superioridade, de nobreza, de erudição, de superioridade mesmo. Ela geralmente tem uma postura de distanciamento em relação à sociedade, né, os demais segmentos sociais. Então, o rei não é uma pessoa que tem contato todo dia, tá lá trabalhando junto, produzindo riqueza junto. Não é isso, né? Geralmente, esse rei ele fica muito distante, ele só aparece, seja em rituais muito específicos, muito formais, ou por meio do direito. Do outro lado, você tem uma burguesia que ela tá ali no dia a dia. Então, ela está convivendo com as pessoas, ela está lidando, né, com a produção de riqueza, ela está convivendo, interagindo com os demais espaços sociais. Então, se a nobreza, usando uma terminologia mais técnica, ela tinha um poder de direito, ou seja, o Estado, o poder político, garantia essa situação de privilégio para o rei e para uma monarquia. Eu poderia dizer que o burguês, mesmo afastado dos espaços de poder do Estado, mesmo não tendo a capacidade de influenciar o poder político como eles gostariam, nesse momento histórico da modernidade, eles tinham um poder de fato. Ou seja, eles tinham um reconhecimento, uma legitimidade social por parte das pessoas com quem eles conviviam. Então, era muito mais fácil pensar um burguês mobilizando a sociedade a partir de uma perspectiva, a partir de uma ideologia, e de outro lado, do que do outro lado, a monarquia, o rei conseguir mobilizar pessoas ao seu interesse. Geralmente o rei se impunha muito por meio do direito, por meio da violência, por meio da imposição, e não necessariamente por meio de uma legitimidade, de um reconhecimento social. Então, repetindo o que eu disse, né? Eu poderia dizer que o rei, nesse contexto, ele tinha um poder de direito, que vem aí das normas jurídicas, de uma tradição, de um legado. E, por outro lado, você tem a burguesia, que por conviver, por produzir a riqueza junto, ela tem um poder de fato. Ela não está nas esferas de poder do direito, do Estado, não ocupa os espaços de poder, porém, ela tem uma legitimidade social, tem uma capacidade de mobilização, tem uma capacidade de gerar insurreições sociais. E eu estou dizendo isso exatamente por isso, né? Porque a burguesia, insatisfeita com esse modelo de sociedade extremamente abusivo, ao ver do burguês extremamente hostil, autoritário, interventor sobre a prática econômica, sobre a sua vida em sociedade, o que ele começa a fazer? Ele começa, então, a mobilizar os segmentos sociais que eles têm acesso, que ele tem convivência, que ele interage, para questionar, para criticar, para insubordinar-se perante esse poder local. Então, percebam que nesse contexto, né, de Estado que intervém muito, que Estado que controla tudo, que Estado que não permite ou não dá vazão para a liberdade individual, percebam que nesse contexto, falar em temas como, por exemplo, liberdade, autonomia,
capacidade de enriquecimento pessoal, sem ter uma intervenção, um controle, uma retaliação por parte do Estado, isso se torna extremamente sedutor. Isso se torna extremamente mobilizador das camadas sociais. Aqui eu abro um parêntese, né? Mesmo que essas camadas no período pós-revolucionário elas continuem prejudicadas, elas não sejam beneficiadas, nesse momento pré-revolucionário, a demanda da liberdade era uma demanda, repito, extremamente sedutora, extremamente mobilizadora. Então nós temos aí toda uma articulação social que obviamente não acontece em meses, não acontece em um ano ou dois, mas vai acontecer durante vários anos, até que a sociedade articulada, esse discurso da liberdade, ele está disseminado nos segmentos sociais diversos, até que então nós chegamos no final do século XVIII com as revoluções. E por que a gente chama essas revoluções do século XVIII? A gente pode ver a Revolução na Inglaterra, a Revolução dos Estados Unidos, a principal de todas, né, a Revolução Francesa. Por que nós chamamos essas revoluções de revoluções burguesas? A gente chama por uma série de razões, mas citando algumas, a gente pode dizer que essa revolução do século XVIII, ou essas revoluções são burguesas, porque elas são mobilizadas pela burguesia, e dois, o que é gerado depois desse período revolucionário favorece diretamente a burguesia. Né? Então, percebam que o modelo de sociedade que vai ser construído posteriormente a esses processos revolucionários é um modelo de sociedade que, primeiro, se contrapõe diretamente àquilo que funcionava na lógica do absolutismo. Então, a Revolução veio para acabar com o absolutismo e reconstruir uma sociedade. Reconstruir uma sociedade a partir de outros parâmetros, que não fossem os parâmetros do absolutismo. E por ser uma revolução burguesa, é um modelo de sociedade que vai favorecer primordialmente, substancialmente, materialmente, a burguesia. Então, por isso que nós chamamos, né, assim, no jargão, a gente chama de revoluções do século XVIII de revoluções burguesas. Pois bem, as revoluções acontecem e com o processo revolucionário, e aí eu chamo a atenção para o conceito de revolução, né? O que é uma revolução? É quando você tem um processo de insurreição social, de mobilização da sociedade, que muda de forma drástica, de forma estrutural, uma dinâmica social específica. Então, a modernidade tinha uma dinâmica social. Com as revoluções do século XVIII, do final do século XVIII, nós vamos instaurar uma nova dinâmica de sociedade. E, obviamente, como vocês podem imaginar, vai gerar também uma nova concepção de direito. Aqui, né, inclusive isso vai ser um tema que provavelmente vocês devem estudar na disciplina de Teoria do Estado, mas eu só queria pontuar algumas coisas que vão ser importantes para a gente entender a ideia de direito aí a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Alguns legados, né, que foram construídos a partir das revoluções burguesas. Primeiro deles, né, o primeiro legado, que eu acho que é o legado mais importante da gente compreender. Que legado é esse? É a ideia de que a liberdade ela vai ser a grande plataforma e que vai ser o grande valor que vai estruturar toda a dinâmica política, toda a dinâmica jurídica pós-revoluções do século XVIII. Então, a grande plataforma é a liberdade. Não é à toa que após o século XVIII, o século XIX, o modelo do capitalismo, né, a dinâmica econômica que vai prevalecer, não só econômica, mas política, filosófica, existencial, etc., vai ser a dinâmica do liberalismo. Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse conceito, mas percebam que liberalismo, esse termo vem de quê? De liberdade, de uma sociedade que vai se estruturar tendo como valor básico, fundamental, inicial, a ideia de liberdade. É bem verdade, né? E aqui só deixando a coisa mais precisa, a gente vai perceber mais para frente que com o avançar dos séculos, a gente vai tendo aí uma ampliação dessa ideia de liberdade, sendo acoplados outros direitos, como a ideia, por exemplo, de igualdade, como a ideia, por exemplo, de diversidade. Isso vai sendo acoplado com o tempo. Mas num primeiro momento, esse período logo após, né, século XIX,
pelo menos no início do século XIX, a gente vai ter essa ideia de liberdade como grande valor, como grande bandeira, como elemento básico de estruturação da sociedade, da política e do direito. Isso faz o que, então? Isso vai fazer com que surjam algumas coisas importantíssimas para nós, né, estudantes de direito, estudiosos do direito. Uma delas é a ideia de separação de poderes. Então, no absolutismo, como o rei queria ser absoluto, ele concentrava consigo as funções executiva, judiciária e legislativa. Ah, professor, o que é isso? Executivo, sendo bem rapidinho, executivo está ligado ao gerenciamento da sociedade, né? Ao gerenciamento da coisa pública, do espaço público, do comum. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um prefeito, nesse momento de coronavírus, ele vai gerenciar quem abre comércio, a questão da circulação, se vai funcionar a escola e etc. Né? Seria aí a função típica, o principal do executivo. O legislativo está ligado à atividade legislar, ou seja, de criar leis. Então, é o órgão responsável pela criação de leis, ou a função responsável pela criação de leis. E o judiciário é o âmbito responsável por solucionar conflitos particulares. Então, o judiciário é o espaço em que, diante de um conflito particular, então eu tenho um conflito, por exemplo, com uma pessoa que eu vendi minha casa. Surgiu um conflito em relação ao valor, a gente vai recorrer ao judiciário para que ele aplique ou dê concreticidade a uma lei nessa situação concreta. A lei, quando ela é criada pelo legislador, é criada em abstrato. Qual que é o papel do judiciário? Pegar essa lei em abstrato e aplicar numa situação concreta, fazendo com que essa lei ela se adapte a essa circunstância da realidade concreta. Dito isso, qual que era a característica da modernidade? Na modernidade, nós tínhamos, então, as três funções sendo exercidas pela mesma pessoa. Que pessoa? O rei, porque afinal ele queria ser absolutista. Quando a gente passa para o liberalismo, para a contemporaneidade, as revoluções são a marca, né, do fim da modernidade e início da contemporaneidade, nós temos, portanto, a separação dos poderes, né, das funções. Então, essas três funções, elas não podem ser exercidas pelas mesmas pessoas. O executivo tem que ser exercido por uma pessoa, o legislativo por uma pessoa e o judiciário por um outro grupo de pessoas. Por que essa separação? Porque separando, a gente evita que haja a fusão das três funções e que se reestruture, né, ou que o Estado ele volte a ter os mesmos contornos absolutistas. É como eu disse no início, né, a sociedade liberal ela vai se instituir para combater ao máximo tudo aquilo que acontecia na modernidade. Então, se no absolutismo acontecia de um jeito, no liberalismo vai ser o oposto, vai ser o contrário. Porque eu quero, em última instância, proteger o quê? A liberdade da sociedade. É assim que se justifica, por exemplo, o legislativo, né? Então, a ideia do legislativo não é um rei, não é uma pessoa específica que está criando o direito. Na verdade, quem está criando a norma jurídica que vai regular a vida em sociedade é a própria sociedade. Então, percebam que o fundamento, né, liberal do legislativo está vinculado à ideia de que a norma jurídica está sendo criada pela sociedade por meio dos seus representantes. Então, aí no liberalismo, um outro legado que pode ser colocado é a ideia de uma democracia representativa. Ou seja, a coisa ela é gerada por todo mundo, mas como a sociedade ela é muito grande, o contingente populacional é enorme, a gente vai escolher representantes que vão legislar em nome de toda a sociedade. Aqui, não sejamos ingênuos, né? Críticas inúmeras podem ser feitas. Se a gente faz uma análise do legislativo, a gente percebe que o legislativo legisla sempre, ou na grande maioria dos casos, em prol dos grupos ao qual os membros do legislativo fazem parte. Né? O legislativo brasileiro ele é um exemplo clássico disso. Né? Então, a gente tem a bancada da bola, bancada ruralista, bancada da bala, bancada do boi. Ou seja, por mais que ali, formalmente, eles estão representando toda a sociedade, na prática, eles representam os grupos que financiaram a campanha deles, ou do grupo ao qual
ele faz parte enquanto segmento, enquanto atividade econômica. Então, a gente precisa ter uma crítica diante dessa reflexão liberal. Mas, em abstrato, na teoria, o pensamento liberal vai defender isso. Então, percebam que a gente sempre gira de forma mais evidente ou de forma menos evidente na ideia de liberdade. Outro exemplo, outra questão também é muito importante, né? Está ligada ao fundamento da soberania. Então, a soberania, ela deixa de ser algo vinculado ao rei, ao imperador, e a soberania passa a ser um elemento da nação. Ah, professor, tentando explicar melhor, né? O que é soberania? É a capacidade de autodeterminação de um poder político dentro de um território específico sobre uma coletividade de indivíduos também específica. Então, por exemplo, o Estado brasileiro é soberano. Ele é soberano porque ele exerce essa autonomia, essa capacidade de autodeterminação da sociedade dentro de um território específico, o território brasileiro, e sobre um coletivo de pessoas específicas, dos indivíduos reconhecidos como brasileiros e estrangeiros. Então, percebam que a soberania, quando eu falo soberania nacional, é porque a partir das revoluções burguesas, etc., a gente também vai construir a ideia de nação. E aí há também uma mudança no fundamento da soberania. Se antes a soberania ela se fundamentava no príncipe, então o príncipe ele é o titular da soberania, agora quem é o titular da soberania é a nação. Né? E aí quem ocupa os cargos legislativo, executivo, né? Judiciário, ocupa esses cargos em nome da nação. Né? Então eu não exerço o poder em nome próprio, em tese. Eu exerço o poder político, seja no executivo, legislativo, judiciário, em nome da nação, em prol da nação. Então, a ideia também, de novo, é preservar a sociedade, preservar a liberdade da sociedade. E percebam, né, que quando eu falo sociedade, estou falando aí de burguesia, né? São os principais beneficiários na prática. Então, esse é um outro legado. E um terceiro legado, que é importantíssimo para a gente, é a ideia de Estado de Direito. O que é isso? E aí eu posso fazer um contraponto de Estado de Direito com o Estado de Polícia. Qual que é a ideia do Estado de Polícia que vigorava na Idade Moderna? O Estado de Polícia significa que o rei ele é a autoridade jurídica máxima. Então, o rei está acima de tudo, está acima de todos. Ele faz o que ele bem entender. Inclusive porque a soberania é dele, né? Está vinculada ao príncipe. Quando a gente muda, sai de uma lógica de uma soberania do príncipe e passa por uma soberania nacional, o titular da soberania, como eu disse, é a nação. E isso faz com que haja uma mudança. A gente sai de uma lógica de Estado de polícia, ou seja, o rei acima de tudo, acima de todos, e passa por uma inversão da lógica. Para defender, qual que é a maneira de defender os interesses da nação, que são os verdadeiros titulares da soberania? É fazer com que o direito que essa nação produz, via legislativo, que o direito que essa nação produz seja a principal autoridade política e jurídica. Então, a ideia de um Estado de Direito é que não existe nada nem ninguém acima da lei. Todos devem se submeter à lei, inclusive os membros do Estado, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Não existe ninguém que está acima da lei. A lei é a principal autoridade político-jurídica. É isso que nós chamamos de Estado de Direito. E aí, o que eu queria chamar a atenção em relação a esse último ponto do Estado de Direito? O que eu queria chamar a atenção para vocês é que, a partir dessa ideia, né, de que a gente tem um direito que é produzido pela nação, de um direito que se legitima pelo fato de ter sido produzido pela nação, que se legitima por defender a liberdade, a autonomia dessa sociedade em relação ao próprio Estado, para evitar que a gente volte nessa lógica moderna, absolutista de funcionamento da sociedade. Percebam que a partir daí vai surgindo uma nova compreensão de direito. E que compreensão de direito é essa? Aí eu volto no título do Tércio Sampaio Ferraz, a ideia de direito como norma posta. Norma posta por quem? Pela nação, pela sociedade. Então,
é essa norma posta, a partir dessa dinâmica liberal, essa construção liberal, é que a gente vai tendo um surgimento de uma nova compreensão de direito. A ideia de direito como norma posta, ou seja, o direito que se reduz a essa norma jurídica criada pelo legislativo. Isso é uma ruptura. Por quê? Porque até então nós tínhamos uma perspectiva que transcendia a norma jurídica escrita, né? A norma jurídica, como a gente vai chamar daqui a pouco, de positivada. Existia um fundamento anterior de uma natureza do direito, seja em Deus, como na Idade Média, seja da ancestralidade, como no direito romano, seja como razão na Idade Moderna. Então, a gente tem aqui um esvaziamento, digamos assim, dessa carga teórica, filosófica do direito. A gente tem uma redução do direito a essa ideia de norma posta, de direito colocado pelo legislativo, ou pelo órgão legitimado para construir o direito. Eu vou falar isso agora logo na sequência, mas só recapitulando tudo que eu disse para vocês o seguinte, né? Que a gente tem a ideia da Revolução Burguesa e a gente tem aí os legados que esse período pós-revolucionário deixou para a gente. Eu citaria e frisaria 3, a ideia de soberania nacional, a ideia da separação de poderes e a ideia de um Estado de Direito. E lembrando que a partir da ideia de Estado de Direito começa a se consolidar a ideia de direito como norma posta. Aqui eu fecho o primeiro ponto dessa videoaula, que está relacionado ao contexto histórico de surgimento da contemporaneidade. Agora, já para a gente poder fechar a videoaula, o que eu queria passar para vocês é essa compreensão do direito, né? Como que nesse contexto que eu acabei de explicar para vocês, qual que é a ideia? E aí eu já adiantei de direito como norma posta, mas o que eu devo entender disso? E aí esse é o segundo ponto da nossa videoaula. Aqui, gente, é o que nós chamamos, então, assim, do direito positivo. Esse direito como norma posta pode ser entendido como direito positivo, né? Então, assim, o que seria positivismo, né? Ou essa norma jurídica positiva? Percebam o seguinte, que o positivismo jurídico ele pode ser percebido de duas maneiras, ou numa perspectiva filosófica ou numa perspectiva sociológica, que se complementam, como você vai entender. Então, a ideia de positivismo jurídico numa perspectiva estritamente filosófica seria a ideia de um ato que estabelece o direito por força de um ato de vontade. Então, é quando a gente constrói um direito por um ato de vontade. Vontade minha, vontade sua, não. Mas pela vontade de quem é legitimado a produzir esse direito. Aí eu retomo uma ideia do início do vídeo, da ideia de soberania nacional, ou seja, o legislativo, ele não é o titular da soberania, ele está ali em nome da sociedade, em nome da nação. Então, eles foram eleitos para ter a função de produzir leis durante um lapso de tempo específico. Então, naquele lapso de tempo que dura o mandato, né, daqueles membros que foram eleitos, e durante esse mandato ele é a autoridade legitimada para produzir o direito. E o que vai ser considerado direito? O que for produzido por eles como direito. Ponto. Simples assim. Então percebam, como eu disse há pouco, que essa ideia positiva, ela de alguma maneira é uma redução, né? É um esvaziamento de qualquer carga filosófica, de fundamentação, de justificação do direito. É direito aquilo que é produzido como direito pela autoridade reconhecida, legitimada para tanto. Normalmente essa legitimação vem como? Por meio do processo eleitoral. As pessoas que são eleitas para o legislativo ganham durante um lapso de tempo a legitimidade para produzir o direito e o que vai ser reconhecido como direito. E numa perspectiva sociológica seria a norma social, né? A ideia de expectativa de comportamento, ela se torna uma norma jurídica, ou uma lei, ou um dispositivo jurídico, quando cumpre os requisitos necessários para ser reconhecido enquanto tal, ou seja, se segue o processo legislativo, se é produzida pela autoridade competente, logo é considerada direito. Repito mais uma vez, né? Percebam que aí a ideia
de um direito positivo, de um direito como norma posta, é uma derivação daquilo que o liberalismo deixou de legado no período pós-revolucionário, né? Então, a ideia de que eu não quero fazer com que uma lógica absolutista volte a vigorar na sociedade, eu quero defender os interesses burgueses de liberdade, em especial de liberdade de negociação, de liberdade de acumulação de riqueza, de liberdade de atuação no mercado. Então, né, você vai ter um direito que vai defender essa liberdade em especial, outras também, mas essa liberdade em especial. Você tem essa ideia do legislativo como sendo a manifestação do povo de se autolegislar. Então, isso vai criando essa concepção positivista do direito. Então, e aí eu fecho com isso, tá, gente? Essa primeira videoaula. Então, se até então, né, a gente teve uma perspectiva justnaturalista do direito, que vai tentar encontrar um fundamento da origem, a natureza do direito em argumentos, digamos assim, de um caráter filosófico ou teológico, aqui não. Aqui a gente tem uma redução dessa origem do direito. E é uma postura até mais prática, né? Mais técnica, no sentido de que é direito aquilo que foi criado como direito. E para ser criado tem que ser cumprido alguns requisitos, seja de procedimento, tem que ter uma votação, por exemplo, ou mesmo de autoridade reconhecida para tal. Então, tem que ser criada por um legislador. Não pode eu, Gil Ricardo, criar uma lei agora. Tem que ter todo um procedimento anterior, de passar por um processo eleitoral, de candidatar, de ser eleito, de estar no espaço, de estar votando com outras pessoas eleitas. Se cumpriu todos os requisitos, é considerado como direito. E aí a ideia de positivação vem disso, né? De positivar, de produzir a norma jurídica, de fazer do direito ser um fenômeno reduzido à norma jurídica. Bom, gente, então a nossa primeira videoaula, né, em relação ao direito à contemporaneidade, ela fica aqui. Nós teremos a minha previsão é que tenha pelo menos mais 2 videoaulas para discutir o fenômeno do direito na contemporaneidade. Espero que a explanação tenha ficado a mais compreensível possível, mas caso não tenha ficado, como vocês já sabem, vocês podem me procurar nos fóruns da disciplina, que acontecem sempre no mesmo horário que seria de nossa aula presencial via SGA. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima videoaula.